e Ele está em nosso meio. Você tem dúvida que o Senhor está no nosso meio? Não, né? Ninguém tem dúvida, né? A Bíblia diz: onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está presente. Mas eu tenho aprendido uma coisa, que mais do que ter a certeza que o Senhor está presente, nós precisamos ver a manifestação palpável da presença dEle no nosso meio, amém? A gente precisa viver isso. E eu quero te convidar, quero trazer já alguns avisos. Você já vai preparar aí a sua oferta, o dízimo que você vai devolver ao Senhor. Antes de compartilhar da palavra, eu quero trazer alguns avisos ao teu coração, amém? Você vai, segunda e quarta, nós estaremos aqui em oração, de 7 às 8 da manhã. Segunda e quarta, de 7 a 8, e de 8 até 11 horas aqui na casa de apoio ao lado, atendendo os irmãos que quiserem conversar, orar, passar um tempo conosco, a minha esposa. Nós vamos estar aqui para receber os irmãos, orar juntos e caminharmos juntos, amém? Então nós vamos estar aqui segunda e quarta orando, e terça e quinta também está tendo, né, pastor Wilson? Terça e quinta é de 6 a 7, é de 6 a 7 da manhã, também está tendo oração às terças-feiras e às quintas-feiras aqui no templo. Dia de sábado, repita comigo assim: é o nosso primeiro sábado. É o primeiro sábado. O que a gente tem no primeiro sábado? Casa de oração, 12 horas de oração. A igreja vai estar aberta de 6 da manhã até as 18 horas, com oração, com palavra, intercedendo por nossa nação, intercedendo pelo nosso estado, pela nossa cidade, por tudo que o Senhor tem movido nos nossos corações esses dias, amém? Então nós vamos estar aqui de 6 da manhã até as 18 horas no sábado. E o primeiro domingo é o nosso culto de Santa Ceia, tanto da manhã, às 9 horas da manhã, quanto às 19h30, nós vamos estar aqui com o culto de ceia ao Senhor no domingo, amém? Quem está conosco hoje pela primeira vez, né? Viane da Elia, já conheço, levante a mão assim, faz um aceno. Isso, que Deus abençoe vocês, viu? Muito prazer em tê-los aqui. Ao saírem daqui, tem uma banquinha ali atrás, e a gente preparou uma lembrancinha para vocês, tá bom? Eu queria que você passasse lá, pegasse e deixasse ali, né, o seu nome, o seu contato. Você vai receber ali uma sacolinha de boas-vindas, tá bom? Nós estamos muito felizes de recebê-los aqui nessa noite, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Nós vamos ofertar. Você que está em casa também pode preparar a sua oferta ao Senhor. Você que está aqui, que for fazer pelo Pix, vai aparecer o Pix para você aqui. Aí no envelope também tem o CNPJ. Mas como a gente sempre diz, né, você precisa fazer, ainda que digitalmente, mas vir aqui à frente orar junto conosco, receber a oração, amém? E a bênção do Senhor sobre a tua vida. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 15. Vamos ler o 14, melhor dizendo? Volta no 14. Diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Amém? Verso 15: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias são como uma sombra, sem esperança. Verso 16: ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Você que está em pé pode sentar. Prepare a sua oferta, mas deixa eu te falar algo. Esse momento é um momento também de adoração ao Senhor, porque nos coloca em um lugar de termos uma consciência. Primeiro, quem somos nós para dar alguma coisa para Deus, querido? Tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos alcançar, só é possível porque veio dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Todas as coisas vêm do Senhor, tudo está no Senhor. E o que o povo de Deus, é essa oração que Davi faz aqui, no momento onde eles estavam reunindo para construir o templo do Senhor, é uma oração de alguém que está consciente de que nada que pudesse ser oferecido, por mais generoso que fosse, seria possível se primeiro eles não tivessem recebido do Senhor.
Então tudo que nós trazemos financeiramente de ofertas ao Senhor, nós só fazemos porque primeiro o Senhor nos deu. Amém? Você concorda com isso, sim ou não? Então não há nada que a gente possa entregar a Deus que não venha primeiro dele. O verso 14 diz: tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Se nós estamos devolvendo a Deus aquilo que Ele nos deu, quem deu a quem primeiro? Foi o Senhor que nos deu primeiro. Ele nos deu a saúde, nos deu o trabalho, nos deu a oportunidade de estarmos aqui na presença dEle, entregando a Ele as nossas ofertas e os dízimos que são do Senhor. Então eu quero te convidar a fazer isso nessa noite, a trazer com esse ato de fé, de convicção de que tudo que você está fazendo, como no tempo aqui que Davi estava, era para construir o templo do Senhor. Nós não estamos ainda, por enquanto, em um tempo de construção, mas vai chegar, amém? Que isso, gente, vocês estão sem fé, hein? Eu vou repetir, acho que vocês entendem. Nós não estamos ainda em um tempo de construção do templo, mas esse dia vai chegar, amém? Amém. Nós já estamos até com o Lucas e com a Nessi. Cadê o Lucas? Eu vi ele ali, né? Já conversado para nós fazer nossa maquete, né, Lucas? Fazer a maquete ali, para todo dia que você entrar aqui na porta, você ver como é que vai ser o templo. E orar por ele, e ofertar e contribuir. Mas o que Davi estava vivendo naqueles dias era isso. Ele estava vivendo a expectativa de construir o templo, e nesse texto diz que ele tirou de suas próprias riquezas para construir o templo. E todos nós estamos construindo algo para o Senhor. Hoje eu recebi uma mensagem da Jane, né? Como sempre ali preocupada antes do culto. Pastor, nós precisamos socorrer essas pessoas que estão aí em situação de calamidade com a cidade, até que você pegue e leva para um lugar organizar, as pessoas já estão com fome. Então nós devemos nos organizar nesses próximos dias para sairmos aqui, encontrarmos as famílias que de fato estão precisando e socorrermos essas famílias que foram vítimas da chuva aqui na nossa cidade nesses dias, amém? E orar por essas famílias e contribuir. Então tudo que nós estamos colocando aqui diante do Senhor, querido, tem um propósito. Tem famílias que são assistidas, tem pessoas que são alimentadas, tem hoje crianças que também estão sendo sustentadas através da nossa conexão com a Nations Help, lá no Pernambuco. Enfim, tem muita coisa acontecendo, e eu creio que o Senhor fará muito mais, amém? Quero te convidar então a pegar a sua oferta, pegar o dízimo que você está aí em suas mãos, e trazer aqui diante do Senhor. Vamos fazer uma oração, fique sobre os seus pés. Eu quero convidar aqui o pastor Wilson para estar aqui à frente, orando, abençoando a sua vida, e entregando diante do Senhor essa oferta de gratidão, porque nós não podemos dar nada para Ele que antes não venha dEle. Tudo vem dEle, tudo é do Senhor, amém? O pastor vai estar orando, e você vai estar concordando, e vindo aqui à frente recebendo a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos estar orando, queridos. Pai Santo, nesse momento, um momento tão crucial para nós e também no reino espiritual, Senhor. Quando o teu povo se levanta para dar prova da sua fidelidade a Ti, para devolver a Ti o tanto que o Senhor tem dado a cada um de nós. Por isso, meu Deus, esteja abençoando os lares dos Teus filhos, as famílias dos Teus filhos, os negócios dos Teus filhos e filhas. Ó Deus, o Senhor esteja fazendo muito mais do que eles esperam receber do Senhor, como diz a Tua palavra. Deus, que em tudo que eles puserem a mão sejam abençoados, sejam prosperados, e o poder do Senhor se faça presente nas famílias que completam a Tua igreja. Por isso, Pai Santo, nós já te louvamos e já te agradecemos por essa dádiva de podermos devolver ao Senhor como prova de gratidão, de alegria por tudo que o Senhor tem dado. Muito obrigado, Pai Santo, que cada um sinta alegria no seu coração de estar devolvendo a Ti seu dízimo, entregando a Ti a sua oferta, para que em sua casa haja o que o Senhor mandou haver: mantimento, suprimento, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vem aqui à frente ofertar, amém? Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te
só pra te adorar. Vou fazer seu nome grande e te dar O louvor que é devido. estamos nós aqui. Aleluia. Irmão, esqueci 2 avisos também importantes. Quando você sair hoje, os irmãos que já estão aí fora já devem estar sentindo até o cheirinho daqui a pouco passando. Ô, irmão, nós vamos aumentar o tempo daqui uns dias, amém? Isso aí, até a gente construir, a gente vai aumentar, para vocês não ficarem aí fora mais no sereno. A gente fica coraçãozinho apertado, né? Mas a gente vai tentar fazer a cantina aqui do lado. Já tem um espaço ali à frente que vai virar o nosso bazar, também uma parte do instituto. Mas tem 2 recados importantes. Tem uma cantina ali com pastel que, ó, é abençoado. Falei depois da oferta, que senão você não ofertava e depois, né? Entendeu? Estratégia, né? E tem um café também. Você vai procurar a Laura ali, ó. Acena aí, Laura. Tem um café, que é um café que todo o recurso dele é destinado para as crianças na Índia, lá pela Nations Help. Tem um cafezinho gostoso ali, você pode comprar também. Tem um Pix lá, você pode passar e abençoar. Estão vendo aqui a bandeira do Paraguai, né? Nós vamos orar no final do culto. Quinta-feira nós estamos de partida. Sexta-feira a gente embarca lá para Ponta Porã e vamos ficar em Pedro Juan Cabaleira ali servindo a igreja lá durante uns dias com alguns irmãos, cuidando das crianças. Lá vai ser feita uma escola para as crianças, filhas dos trabalhadores do maior aterro sanitário da América Latina. É uma situação de extrema vulnerabilidade. E Deus nos deu a oportunidade de nos conectar com o pastor Léo, com a Nations Help. Fizemos um curso, Missões com Propósitos, e uma das etapas é nós irmos para essa missão de curto prazo. Amém? Vai ser a primeira nossa. Eu já fiz a bandeira, que todo país que a gente for, a gente vai fazer a bandeira, deixar aqui na igreja, que um dia vai estar cheio de bandeira aqui. Amém? Mas o irmão está com fé, tá vendo? Vocês vão comigo. Eu já falei domingo passado, né? Não precisa ficar preocupado, não. Eu vou levando uns 2 aí junto, amém? Querido, abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Tito. Tem 3 semanas que nós estamos pregando, amigo. 3 semanas, né, Bira? Mas hoje eu quero falar sobre 2 coisas importantes. Diga comigo assim: colocar em ordem e estabelecer fundamentos. É tudo que a gente precisa nesse tempo. Diga, irmão, forte. É tudo que a gente precisa nesse tempo. Isso. Tito, capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, verso 5. Paulo falando a Tito: a razão de eu tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Aí nós vamos lá no verso 9, está escrito: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem à verdade. Capítulo 3, verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você pode orar por mim, por favor? Eu acredito nessa oração, Jesus. Aqui estamos, Pai. Estamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Libera, Senhor, essa palavra. Libera essa palavra, Senhor, aos nossos corações. Pai, nós precisamos colocar tantas coisas em ordem. Nós precisamos, Senhor, estabelecer tantos fundamentos, Pai. Como precisamos de Ti, Jesus. Precisamos do Teu favor e da Tua graça, Pai. Eu preciso, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, e usa-me segundo o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode estar sentado, você que está de pé, obrigado por sua oração.
Como eu disse, querido, nós estamos na terceira semana. Na verdade, falei só sobre o capítulo 3, verso 5, nas duas últimas semanas, tentando responder uma pergunta importante para esses dias que nós estamos vivendo: como ser guiados pelo Espírito de Deus? Porque no meio de uma geração onde um tanto de gente aparece, um tanto de palavra é dita, um tanto de voz é solta, nós precisamos ter a consciência de que é o Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo. Nós precisamos ter um relacionamento tão profundo com Deus e tão íntimo, ao ponto de nós não duvidarmos que os conselhos que estamos ouvindo, que as direções que estamos recebendo, elas são resultado não apenas de opiniões de pessoas que estão à nossa volta, mas elas são, acima de tudo, com uma convicção gerada em nosso espírito, por uma conexão que nós estabelecemos com o Espírito de Deus, por entendermos que as direções que nós estamos tomando em nossas vidas faz parte não daquilo que nós gostaríamos de fazer, por aquilo que nos convém ou por aquilo que nos agrada, mas acima de tudo, porque nós entendemos que o Espírito de Deus está sobre nós, e que porque esse Espírito está sobre nós, a nossa vida já não pertence a nós mesmos. Nós agora não andamos mais segundo a nossa vontade, não andamos mais segundo o nosso querer, mas andamos segundo o propósito de Deus para nós, e conforme o Espírito de Deus estabelece em nossos corações. Nós estamos tentando aqui há 2 semanas compreender como nós vamos ser sacerdotes em nosso lar, como homens, como mulheres auxiliadoras em nosso lar, como filhos de Deus, poderosos em Deus, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Nós estamos há 2 semanas trazendo essas reflexões aos nossos corações. Por quê? Porque Deus, dentro da visão que Ele nos deu enquanto igreja local, Ele estabeleceu que nós precisamos manifestar o reino. Precisamos manifestar um reino que é feito de justiça, de paz e de alegria no Espírito. E esse reino precisa se tornar visível por meio de um amor visível. Foi o que nós carregamos em 2020, falando de um amor que não é apenas da boca para fora, mas um amor que é de verdade. E esse amor só acontece quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E ser guiado pelo Espírito é se colocar em um lugar onde muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade para viver a realidade daqueles que nasceram de novo. Porque quando Nicodemos foi conversar com Jesus, por exemplo, em João capítulo 3, Nicodemos vai ter um diálogo com Jesus à noite, escondido, para saber algumas coisas. E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, como é que pode, você sendo mestre da lei, você não entender essas coisas que eu estou dizendo? E aí Nicodemos pergunta para Jesus: Jesus, como é que pode um homem nascer de novo? Por acaso ele vai poder voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus fala: não, Nicodemos, você não está entendendo. Tudo aquilo que é nascido da carne, tudo aquilo que é gerado na carne, é carne, mas tudo aquilo que é gerado no Espírito, é Espírito. Então, queridos, só há uma possibilidade de sermos guiados pelo Espírito de Deus: se nós nascermos de novo. Não nascemos da vontade da carne, mas nascemos da vontade do Espírito. E aqueles que querem nascer da vontade do Espírito, precisam entender que precisam estar disponíveis para que o Espírito conduza aonde Ele quer. Porque Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, aqueles que nascem do Espírito, eles são como aquele que não sabe de onde vem nem para onde vai, porque assim é todo aquele que é nascido de Deus. Todo homem, toda mulher que é nascido de Deus, só pode ser nascido de Deus se reconhecer Jesus como sendo filho de Deus. Nós temos uma falsa ideia de que todo mundo é filho de Deus, e não é verdade. Só é filho de Deus aqueles que reconhecem a Jesus como filho de Deus. Em João capítulo 1, verso 12 diz isso: porque todos os que receberam, a estes Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aos que creem no nome de quem? No nome de Jesus. Então, como filhos de Deus, como filhos amados de Deus, nós recebemos de Deus algo que é muito precioso dentro de nós, que é o Espírito dele. Porque todos aqueles que são filhos, em Gálatas capítulo 4, verso 6, se eu não me engano, está escrito que a todos os que são filhos, Deus deu e derramou em seus corações o Espírito do seu Filho. O Espírito de Deus que estava em Jesus e que estava no princípio de todas as coisas, foi dado ao coração daqueles que são filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui nessa noite? Então, se você é filho de Deus, esse Espírito foi dado a você.
Agora, só que muitas vezes não basta a gente ter a consciência de que esse Espírito foi nos dado. Nós precisamos andar e caminhar com a direção desse Espírito. E o que nós estamos tentando entender nessas semanas aqui é como ser guiados por esse Espírito. E como entender e receber o conselho desse Espírito. É entender que esse Espírito que está dentro de mim, que está dentro de você, ele trará para mim e para você o que Jesus diz lá em João 16, 13. Ele diz: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês. E às vezes a gente tem essa impressão, né? São tantas coisas que o Espírito vai gerando dentro de nós. E aí Jesus falou: eu tenho tanto de coisa para falar para vocês, mas tudo que eu tenho, vocês não podem suportar. Mas fique tranquilo, porque vai vir um, e quando ele vier, ele vai revelar a você toda a verdade. Jesus estava falando aquilo para os discípulos como uma expectativa de uma esperança e de uma promessa de que viria o Espírito dele sobre a terra para instruir os homens sobre toda a verdade. Qual verdade? A minha, a sua? Não, eu já falei, a verdade de Deus. E o que Jesus diz então para os discípulos? Aguardem, fiquem em Jerusalém, esperem o momento que o Espírito vier, vocês vão receber toda a verdade. Mas os discípulos estavam ali esperando a promessa, que se cumpriu em Atos 2. Mas eu e você já não esperamos mais uma promessa. Nós vivemos dentro de uma palavra que é uma realidade. O Espírito já está disponível aos nossos corações, porque todos os que são filhos de Deus receberam o Espírito do seu Filho em seu coração. E esse Espírito, querido, vai colocando muitas coisas dentro de nós. Nós precisamos viver, e eu falei aqui nessas 2 semanas que se precisamos ser guiados pelo Espírito e andar como aqueles que são guiados pelo Espírito, nós precisamos ter fome da presença de Deus. Nós precisamos viver em um ambiente, em um lugar que venha convergir e cooperar para tudo que o Senhor quer fazer. E como é bom, irmão, quando você descobre que você não está doido sozinho. É bom. É bom. Eu estava falando lá com o pastor Wilson, né? Acho que com Priscila também. A gente sentou, a gente teve um tempo ali, uma oportunidade na quinta-feira de participar de uma reunião muito profética e pontual para esses dias, né, para tudo que a gente está vivendo. E daí a gente foi ouvindo umas ministrações, umas palavras. Aí eu falei com eles assim, na hora que a gente estava comendo lá à noite, né? Falei, como é bom ver que Deus usa um comedorzinho de feijão lá de Pirapora, né? Às vezes a gente tem que sair lá de longe, vir, ouvir, para entender que a gente não está ficando doido sozinho. Por quê? Não tem a ver conosco, não tem a ver com o que o pastor está pregando, tem a ver com o alinhamento de uma palavra de Deus para a igreja dele nesses dias. E querido, se Deus usou uma jumenta, quanto mais eu. Deus usou a jumenta para falar com Balaão, quanto mais qualquer um de nós. E aí, querido, eu estava ouvindo essas palavras e ruminando ali tudo que a gente recebeu na quinta e tem recebido nesses dias, através da vida do pastor Léo, do pastor Ricardo. E eu estava ontem ali escrevendo algumas coisas dessa ministração, e uma das coisas que Deus colocou foi: não é sobre nós, nem sobre o que nós temos ou podemos fazer, ou sobre a nossa denominação, mas é sobre Ele, e isso só pode acontecer quando a gente tem coragem de sair da frente. Sabe, quando a gente tem coragem de abrir assim e falar: Deus, deixa eu me esconder, porque não importa se vai ser eu que vou estar com o microfone na mão, o que importa é que a Tua presença venha. E eu escrevi isso ontem, e na hora que eu estava escrevendo, eu ouvi numa pregação, na mesma hora, o pastor Ricardo estava pregando lá na conferência do Clamor, e ele falou assim: às vezes as pessoas perguntam quais são os segredos para que algumas coisas aconteçam, e eu falo: meu irmão, o segredo é sair da frente. Na hora eu glorifiquei a Deus, tirei um print do que eu estava escrevendo, o Adriano estava lá, mandei para ele, falei: olha aí, irmão, vê se está testificando aquilo que Deus está falando nesse tempo. E querido, entenda, não tem a ver com o que eu falei, ou com o que o pastor Ricardo falou, tem a ver com o posicionamento que a igreja precisa tomar, sair da frente, para que Deus entre e faça aquilo que Ele quer fazer, porque quando a glória de Deus está em nós, querido, muitas coisas acontecem, muitas coisas acontecem. Estava ontem em um culto de 30 anos da primeira igreja quadrangular, aqui de Pirapora. O pastor Dário, que fundou a igreja, estava lá. E a gente estava compartilhando, ouvindo os testemunhos de uma igreja que, quando as pessoas passavam na rua, endemoniadas, elas caíam pelo poder de Deus que era liberado daquele lugar. Agora eu te pergunto, Deus mudou? Deus mudou? O mesmo Deus que operou ontem no passado, Ele opera hoje no presente.
e vai continuar operando, porque Deus não muda. Nós servimos o Deus que cantamos aqui, Deus de milagre, Deus de promessa, o Deus que abre caminho no deserto, o Deus que é luz em meio à escuridão. Ele é o mesmo Deus, mas isso só acontece para uma igreja que está disposta a sair da frente e dizer como João disse: importa que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça, e nós precisamos discernir isso. Discernir isso vai nos colocar em um lugar de nos alimentarmos corretamente daquilo que Deus tem para nós. Como é bom, irmão, como é gratificante você ouvir e ver a obra de Deus e o fruto dessa obra acontecendo e perseverando e permanecendo depois de 30 anos, como é a história do pastor Dário, e a gente ouve aquele legado da história daquele homem, e a gente fica pensando, como é bom estarmos diante do Senhor. Como é bom vermos, pastor Sebastião está ali, né, meu pastor? Amém? Se eu quiser sentar um pouquinho aqui à frente, pastor, fica à vontade. E ele mandou um abraço até ontem para o senhor, viu, pastor Sebastião? Falei com ele, do senhor. Como é bom, mas a gente precisa se alimentar daquilo que Deus tem para nós, de maneira correta. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende o que Deus está nos dando como alimento, e os discípulos de Jesus também não entenderam. Lembra que eu falei há algumas semanas? Como eu vou ser guiado pelo Espírito se eu não entender o que Deus está me dando de alimento? Em João 4,32, os discípulos chegaram preocupados para oferecer uma comida para Jesus, que não era a comida que ele tinha, ou que ele queria naquele momento. Ele diz: eu estou me alimentando de algo que vocês não conseguem discernir agora. Mas deixa eu passar logo, né? Porque eu já falei isso aqui umas 2 semanas, e a gente quer falar hoje sobre colocar em ordem as coisas, sobre estabelecer fundamentos. Amém? Mas se você não entender o que você está comendo e como você precisa se alimentar, não vai adiantar. Porque a comida que Jesus teve para comer quando ele estava conversando com a mulher samaritana, sabe qual foi? Fazer a vontade do Pai. Essa é a comida que Jesus tem. Querido, não existe comida mais poderosa para a igreja do que fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. E eu falei outra coisa que é importante a gente entender essa comida, porque essa comida vai gerar para nós comunhão e discipulado e relacionamento à mesa. Porque é impossível a gente querer se alimentar de algo se nós não nos assentarmos à mesa para comer daquilo que Deus está colocando para nós à mesa, pela sua palavra. E onde isso acontece? Na comunhão, no discipulado. E se não fosse importante esse relacionamento, Jesus não tinha virado para Pedro e falado: Pedro, apacenta os meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Sabe, esse sofisma, que é uma ideia até talvez verdadeira, mas é uma meia verdade, chama sofisma. É um engano da nossa mente, fala assim: só Deus fala em meu coração, não preciso de ninguém. É um sofisma, porque se não precisasse, Jesus não teria instituído a Pedro para cuidar das ovelhas que era dele. Se não precisasse de ninguém para comunicar verdades em nosso coração vindas de Deus, Jesus não tinha instituído isso a pessoas. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, servindo uns aos outros, consolando uns aos outros, amando uns aos outros, orando uns pelos outros. Não é sobre poder, sobre quem controla ou quem manipula, é sobre servir, é sobre entregar, é sobre amar, é sobre cuidar, é sobre dizer: meu irmão, eu estou aqui para suportar contigo as tuas cargas e andar contigo naquilo que Deus tem para você. Eu estou aqui, mas qual que é o fundamento? O fundamento é que Paulo colocou para Tito, e eu quero caminhar dentro disso para a gente entender. Primeiro, qual que é o cenário? As cartas pastorais, essa carta de Paulo a Tito e a Timóteo, a primeira e segunda carta, são cartas direcionadas a esses 2 jovens, Tito e Timóteo, jovens pastores. Eu gosto sempre de, no início do ano, ler essas 2 cartas, e em alguns momentos no meio do ano também eu começo a ler de novo, para entender, porque aqui Paulo dá um recado claro para aquele que quer ser pastor, e não tem nenhum problema, você que está aqui que ainda não é pastor, eu falar: não, eu vi o pastor falando que então quem quer ser pastor tem que ler Tito e Timóteo. Leia mesmo, porque lá inclusive Paulo fala para Timóteo, Timóteo, olha, aquele que almeja o episcopado, ou seja, aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja, mas é necessário ter alguns critérios. Então eu sempre leio essas 2 cartas com muito temor no meu coração, essas 3, para entender quais são os critérios que Deus está estabelecendo para um ministério pastoral saudável e alinhado com Ele e com a sua palavra. O que está acontecendo aqui é que Paulo deixou Tito em Creta. Era uma ilha que estava sendo evangelizada, que tinha algumas igrejas, mas quando Paulo estabelece Tito em Creta, ele estabelece Tito ali com uma missão, dizendo: Tito, você é o meu filho, você recebeu palavras de mim, você já sabe tudo que eu estou te dizendo, e eu preciso que você faça uma coisa: eu preciso que você coloque em ordem as coisas que ainda está faltando, porque embora essa igreja esteja estabelecida, ela ainda está um pouco frouxa,
ela ainda está um pouco desorganizada, ela ainda está um pouco bagunçada, e algumas coisas estão acontecendo nessa igreja que tem me preocupado, como por exemplo, está surgindo no meio dessa igreja de Creta, um grupo de homens que são chamados gnósticos, que estão levando tudo que diz respeito à fé em um nível relacionado apenas ao conhecimento, e esses homens estão enganando os outros homens, esses homens estão ensinando coisas que não estão de acordo com a sã doutrina. Então Tito, faça-me o favor, eu estou te deixando em Creta, para você colocar em ordem as coisas que ainda faltam. Imagina, querido, Deus virar para você e falar assim: ô Lucas, a partir de agora, eu estou estabelecendo você nessa cidade, para você começar a colocar em ordem tudo que falta. Quem gostaria de aceitar esse desafio? Denilson, eu estou te colocando aqui em Pirapora, para você estabelecer e colocar em ordem tudo que ainda falta, principalmente no aspecto espiritual. Muitos de nós talvez não saberíamos nem lidar com a realidade dessa palavra, porque pesaria sobre nós a responsabilidade de dar continuidade a obra simplesmente de Paulo, do maior evangelista, do maior fundador de igreja, do homem que deixou um legado gigante, que escreveu a maior parte do Novo Testamento que nós temos em nossa mão. Então Tito agora assume a responsabilidade de dar continuidade a uma obra que precisava ajustar algumas coisas, e isso só é possível acontecer, queridos, se nós entendermos a realidade que Tito entendeu. E aí eu quero começar falando sobre a ordem e a organização. Porque a igreja nos dias de hoje, ela não é diferente, ou não tão diferente quanto a igreja dos dias primitivos, do começo. Alguns desafios mudam, algumas coisas mudam, mas a igreja ela precisa estar em um processo contínuo de renovação e de relacionamento profundo com Deus. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo a placa, eu não estou dizendo a denominação, nem muito menos as paredes que aqui estão, ou este altar. Eu estou dizendo a minha vida e a sua vida, porque nós é que somos a igreja viva do Senhor, amém? Então quando a gente diz que a igreja precisa entrar em ordem, se colocar em ordem, e que tem coisas que ainda faltam, eu estou dizendo que na minha vida, e que na tua vida, existem coisas que Deus quer colocar em ordem nesse tempo, para que Ele alinhe o teu coração com a vontade dos céus. E começa em mim mesmo, começa em você. Começa em nós como igreja, que já temos a revelação da verdade, ou pelo menos entendemos que temos a revelação da verdade. E a orientação de Paulo é: coloque em ordem. E não se trata apenas de uma organização natural, embora essa organização é importante. Não se trata apenas de organizar coisas da terra, mas se trata em alinhar o nosso espírito para fluirmos em uma ordem espiritual conforme a palavra de Deus. Quando nós dizemos que queremos ser guiados pelo Espírito, nós precisamos alinhar e endireitar os nossos caminhos de acordo com a vontade de Deus. Precisamos colocar em ordem a nossa vida espiritual. Precisamos colocar em ordem o nosso tempo de entrega, o nosso tempo de dedicação, o nosso tempo de devoção, para que então possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, como resultado daquilo que nós estamos colocando em ordem dentro de nós. Quando Paulo escreveu isso para Tito, coloque em ordem, foi por isso que ele foi lá no versículo, agora eu vou lá na frente de novo, no versículo 5 do capítulo 3, ele diz: Tito, você vai colocar em ordem, mas lá no versículo 5 ele diz assim: só que entenda uma coisa, Tito, não é por nenhum dos seus atos de justiça praticados, não é por aquilo que você pode fazer. Está entendendo isso, querido? Deus está nos chamando como igreja a realinhar o nosso coração e a colocar em ordem as coisas dentro de nós, e não é por aquilo que a gente pode fazer aqui fora, não é pela espiritualidade que a gente pode apresentar no culto, levantando as nossas mãos, ou chorando, ou rasgando aqui as nossas vestes, mas é pelo quanto nós estamos disponíveis a de dentro para fora, deixar que Deus mude aquilo que está aqui dentro, aquilo que ninguém vê, o quanto nós estamos dispostos a entregar a Deus o nosso caráter, a entregar a Deus de fato a nossa família, a entregar a Deus as nossas finanças, a entregar a Deus o nosso coração, e coisas que estão dentro de nós, que muitas vezes nós não entregamos a Ele, e Ele está dizendo: eu quero colocar em ordem, eu quero colocar em ordem. Então nesses últimos dias, nós falamos, e como eu falei aqui depois das eleições, algumas vezes até mesmo durante as eleições, talvez nós tenhamos errado a medida, talvez nós tenhamos construído a partir de um projeto, ou de uma defesa ideológica que se aproxima da nossa realidade,
construímos um altar de idolatria como igreja na nação e erramos talvez a medida. E precisamos nos arrepender nesses dias. E nós ouvimos exatamente isso na quinta-feira, como eu já havia falado aqui. Por quê, querido? É o que o Espírito de Deus está clamando para a igreja. Querido, na mesma proporção que foi o pecado, na mesma proporção que nós erramos a medida, nós precisamos nos arrepender urgentemente e nos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, coloque em ordem de novo todas as coisas, para que eu entenda de uma vez por todas, que o governo da minha vida não depende de quem está sentado na cadeira de presidente de uma nação, mas sim de quem está sentado no trono. Só que nós erramos a medida e deixamos com que essas coisas tirassem de ordem aquilo que Deus estava colocando, e Deus pôde até mesmo nos entregar, e o Senhor quis entregar para a nossa nação. Eu te aconselho a entrar lá na noite de sexta-feira, na conferência do clamor, assiste lá a pregação do pastor Ricardo, muitas coisas que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração aqui. Nós fomos em outubro para adoração nas ruas, nós fomos lá quinta-feira. É porque, pastor, Deus não fala com você aqui? Fala comigo aqui, mas tem conexões espirituais, e querido, se expor em ambientes proféticos, que vão trazer uma realidade de Deus para o coração da igreja nesses dias, na cidade de Pirapora, porque não tem a ver com a CEAF, nem com o pastor Roberto, tem a ver com um povo que vai se humilhar e reconhecer a vida de Deus dentro da igreja. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós somos apenas amigos do noivo. Quando João disse: importa que ele cresça e eu diminua, ele disse isso. Se você abrir o versículo 29 do capítulo 3 lá de João, você vai ver João dizendo assim: olha, eu sou só o amigo do noivo. Abre lá João 3, 29. Olha o que está escrito. Antes de nós queremos que ele cresça e a gente diminua, né? João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Irmãos, nós somos o quê? A igreja, a noiva de Cristo. Lembra que eu preguei aqui algum tempo atrás, que Paulo disse para a igreja de Corinto assim, ó: eu estou tendo zelo por vocês, porque eu prometi entregar vocês a um único esposo. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra, por favor? Nós somos promessa de Deus, querido, para um único esposo. Jesus é o nosso esposo. É estranho para o homem falar isso, né? É porque a gente está preocupado com a carne, né? Falar: eu tenho um esposo. Não vai só a carne não, irmão, vai o seu espírito. Amém? Nós somos selados com Ele. Mas nós temos um único esposo. Mas o amigo do esposo, quem é o amigo do esposo? Somos nós que estamos sendo essa voz aqui anunciando. São os João Batistas dessa geração, que estão no meio do deserto declarando: Ele está vindo, se arrependa, porque o reino de Deus é chegado a vós. Se arrependa, porque o reino de Deus é chegado a vós. Quem? João Batista fala: irmão, quem vai te ensinar a fugir da ira eterna? Quem pode fugir do que está por vir? Quando ele viu os fariseus lá, ele fala: vem, raça de víbora, vou te batizar. Mas o amigo do noivo, ele assiste, ou seja, ele serve. Algumas traduções diz, ele pratica aquilo que ouve do noivo. Querido, Deus tem para nós como igreja nesses dias um lugar de ser amigo do noivo e de resgatar a noiva que ainda não conheceu o seu noivo, a noiva que está nas drogas, a noiva que está na prostituição, a noiva que está falida talvez, pensando em se matar, pensando em destruir a sua vida. Eu e você, como amigos do noivo, somos chamados para ser uma voz de Deus e anunciar a salvação a essas pessoas. Por quê? Porque a gente vai se alegrar muito mais do que a multidão da noiva que está chegando, muito mais, querido, do que a multidão de pessoas que se reúnem. Sabe o que nos alegra de verdade? É ouvir a voz do noivo. Ouvir a voz do noivo. Como você tem ouvido a voz do Senhor? E o que Paulo disse para Tito foi: Tito, quero te falar algumas coisas. Primeiro é que você precisa entender que não é por sua justiça, cara. Não é por que você pode fazer, não é pelos seus atos. Sabe por quê? Porque a sua justiça, ela não passa de um trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64, 6. Ela não passa de um pedaço de pano cheio de sangue sujo, que era isso, que era um trapo de imundícia. Na época que Deus usou Isaías para profetizar isso, as mulheres não tinham absorvente. Era um lenço que era usado para receber o sangue ali da menstruação, do seu período menstrual.
Então o trapo de imundícia era isso. E sabe o que Deus está falando através de Isaías? Olha, a sua justiça, os seus atos, aquilo que você se considera bom, não passa desse pequeno pedaço de pano cheio de sangue, sujo. Ou seja, não é nada. Por isso que nós precisamos entender que a nossa justiça não é nada. Aqueles que quiseram apresentar para Jesus algum tipo de justiça, sabe o que Jesus falou em Mateus 5:20? Ele dá um conselho para os discípulos, ele fala assim: vocês estão falando de justiça, vocês estão olhando os fariseus aí, né? Vão para o templo, oram, jejuam. Os fariseus batiam no templo, no peito e falavam: eu não sou como aquele pecador, porque eu dou dízimo, eu faço, eu oro, eu jejuo. E Jesus vira para aqueles discípulos e fala assim: vocês querem saber uma realidade? Se os seus atos de justiça não excederem a justiça dos fariseus, Mateus 5:20, vocês não estão aptos nem para entrar no reino de Deus. Porque os fariseus estavam preocupados com aquilo que estava aqui fora. E Jesus está falando: o importante é aquilo que está aqui dentro de você. Consegue entender isso, querido? Importa o que está dentro de você. E aquilo que está dentro de você vai mexer com aquilo que está aqui fora. Vai trazer coisas para fora mesmo. Vai trazer uma realidade. E a realidade primeira é colocar em ordem aquilo que está desorganizado. Por isso Paulo disse para Tito: Tito, coloque em ordem. Nós ouvimos uma palavra da pastora Viviane Martinello, falando assim, olha, sobre a multiplicação dos pães. Em Lucas 9, antes de Jesus multiplicar os pães, ele disse lá, Lucas 9,14, reúne grupos de 50, ou seja, ele organizou naturalmente as coisas, para que então ocorresse a multiplicação. Por quê? Porque uma multidão, ela disse, né, uma multidão faminta e desorganizada, não tem condições de viver a multiplicação que Deus tem para ela. Querido, se a minha vida e a tua vida não estiver organizada e alinhada em Deus, nós não vamos entender o que Deus tem para nós nesses dias, e nós não vamos viver a multiplicação de Deus, em todos os níveis, em todas as áreas, não apenas financeira, mas espiritual, emocional, ministerial. É impossível uma multidão faminta e desorganizada ser alimentada. Por isso que Jesus foi lá e falou: organiza. Agora que você organizou, eu vou realizar um milagre. Sabe outra passagem que também o Senhor fala sobre isso? Lá em Ezequiel 37, né, do Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, uma multidão de ossos. E Deus fala para Ezequiel: pode voltar a viver esses ossos? Ezequiel fala: Senhor, só o Senhor sabe. E aí Deus diz: dá ordem para os ossos, voltem a viver. E Ezequiel dá ordem, e quando Ezequiel dá ordem, cada osso vai voltando para o seu lugar. Se eu não me engano, eu estiver errado, Lucas me corrige aí, parece que o nosso menor osso está no ouvido, né? Não sei, eu acho que o menor osso que nós temos no nosso corpo está no ouvido. Você imagina um detalhe, um mínimo detalhe sendo colocado no seu lugar devidamente por Deus? Sabe por quê, querido? Porque Ezequiel profetizou como deu ordem. Mas quando tudo estava organizado, não era suficiente. Não era suficiente só a organização. Aquele exército estava lá prontinho. Os homens tinham recebido pele de novo, osso, cada osso no seu lugar, todos os órgãos funcionando, mas faltava ainda alguma coisa. Faltava, sabe o quê? O Espírito de Deus soprar sobre a vida deles. E aí Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza o Espírito, diga o Espírito dos quatro ventos, vem Espírito e sopra sobre este lugar. Querido, o ambiente estava preparado, as coisas estavam organizadas para que o Espírito soprasse. Não haverá o sopro do Espírito de Deus sem uma organização, não haverá o sopro do Espírito de Deus sem a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, em todos os níveis da nossa vida. Se nós não colocarmos as coisas no lugar, não haverá o sopro do Espírito de Deus. E precisamos colocar as coisas no lugar. E se nós colocarmos as coisas no lugar, haverá essa organização, como Deus disse ali, através de Paulo para Tito: cuida da igreja, vai lá ver o que está faltando, vai arrumar o que está faltando. É porque falta alguma coisa. Nós precisamos entender que está faltando alguma coisa. E talvez o problema não seja o pastor, nem muito menos a denominação. Talvez o problema seja a gente olhar para nós mesmos e dizer: está faltando alguma coisa, é em mim. Tem alguma coisa errada, e não tem a ver com as pessoas que estão à minha volta, tem a ver comigo. Tem a ver com o tempo que eu entrava na presença e não me importava com mais nada. Talvez o que está fora de lugar é que eu me ocupei demais. E como a gente tem ouvido nesses dias, né? Tanto de gente se perdendo, fazendo um tanto de coisa para Deus, sem que Deus esteja. Tem se eu não me engano, psiquiatra, é o Jung, e eu falei isso aqui esses dias atrás. A pressa, ela não é do diabo, ela é o próprio diabo.
E tem 3 coisas que estão nos roubando nesses dias de Deus: a pressa, os ruídos e o muito fazer. Muito fazer. A gente precisa colocar em ordem algumas coisas. E aí, entendendo o que Deus está dizendo para Tito, porque se eu quero ser guiado pelo Espírito, eu preciso organizar algumas coisas, porque eu não vou ter como ser guiado pelo Espírito com tudo bagunçado. O Espírito não vai habitar numa casa bagunçada. Lembra daquela passagem que Jesus falou que quando o homem vem, quando ele recebe o Espírito, tem um espírito sujo ali dentro, e aí o Espírito de Deus vem, limpa, organiza a casa. Olha o que nós cantamos aqui, né? A casa está preparada, não foi? Tudo está preparado aqui. O que isso está falando? Está falando de uma preparação. O que me serve? O que não está bom em mim? O que eu estou carregando? Quais são os sentimentos que eu tenho? Quais são as decepções que eu não estou conseguindo superar? Quais são as frustrações que eu não estou conseguindo superar? Qual é a falta de perdão que eu não estou conseguindo dar? Qual é os pecados que eu preciso deixar? Quais são as coisas que eu preciso confessar? Quais são os meus erros? Quais são as coisas que eu estou deixando de fazer? O que eu preciso preparar? E lá em Lucas, se eu não me engano, em Mateus, Jesus fala, a vida do homem é assim, está toda bagunçada, mas aí vem o Espírito e limpa, adorna, varre tudo, prepara tudo. Irmão, não adianta a gente querer caçar coisa de valor dentro de nós, enquanto nós não acendemos como aquela mulher lá de Lucas 15, não acendemos a luz que é a palavra de Deus, e pegarmos uma vassourinha e começarmos a varrer tudo dentro de nós. Não adianta a gente caçar a dracma que está perdida, não adianta a gente caçar coisas de valor, enquanto a casa não receber a luz do Espírito de Deus, e a vassoura não estiver pronta para varrer. E não é varrer para debaixo do tapete, é varrer mesmo, limpar a casa, abrir o coração e dizer: eu estou errado mesmo, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Sabe, existe uma palavra, querido, dentro de nós queimando esses dias. A igreja, ela não pode mais ficar buscando as respostas nas coisas que são praticamente espirituais, espiritualizar tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente fica durante muito tempo falando jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Isso é tudo na vida do cristão, é tudo. Mas a Bíblia diz também lá em Isaías 58, que o verdadeiro jejum é você tirar as amarras daqueles que estão presos, é você tirar o dedo acusador de cima do seu irmão, é você parar de perseguir, é você dar comida àquele que não tem comida. Esse é o verdadeiro jejum que Deus quer de nós. Eu falei na semana passada, se eu não me engano, Miqueias 6:8, o que Deus quer de nós? Ele quer que você ame a fidelidade, Ele quer que você ande humildemente com Deus, e Ele quer que você pratique a misericórdia, a justiça. Porque senão a gente fica só numa vibe de que eu vou recorrer para o que é espiritual, porque é fácil. Por quê? Porque não vai exigir de nós atitude. O que Deus está querendo de nós nesses dias? Atitude. A gente fica tentando buscar soluções em pragmatismos religiosos, em costumes religiosos. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, quando estavam lá na batalha em 1 Samuel capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, quando eles perderam a arca. Por que eles perderam a arca? Eles estão lá guerreando. Aí os homens de Israel estão morrendo, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e realmente até ali o Senhor havia ajudado. E aí o que eles fazem no meio do campo? Eles têm uma ideia. Qual a ideia? Vamos buscar a arca. Por quê? Porque a arca era o amuleto. E infelizmente nós como igreja nesses dias fazemos até mesmo das práticas de disciplinas espirituais que deveriam ser algo para poder nos moldar o nosso caráter em Deus como amuletos. E aí o que eles fizeram? Vão lá pegar a arca, porque Deus está onde? Deus está na arca. Quando a arca estava na frente, o Jordão abriu. Quando a arca estava na frente, nós rodeamos Jericó e as muralhas caíram. Quando a arca estava na frente, nós enfrentamos exércitos e o povo perdeu para nós. Então vamos buscar a solução religiosa do momento, vamos buscar a arca para que Deus se manifeste. E muitas vezes nós estamos buscando soluções religiosas, quando Deus quer que eu e você tenha atitudes. Estamos acostumados com o sagrado. Orar se torna um costume de algo que não flui mais, porque é sem vida. O jejum já não alcança mais o perdido, já não tira mais o dedo opressor de cima daqueles que estão sendo julgados, já não desliga mais as ataduras daqueles que estão amarrados. O jejum já não mais dar de comer àquele que tem fome, e não só física, mas espiritual. Porque se nós estamos comendo uma comida espiritual, e nós estamos sendo saciados por Deus,
nós precisamos alimentar aqueles que têm fome de Deus. Se você fizer isso, querido, você vai fundamentar a sua vida de forma sólida. Olha o que lemos aqui em Tito 9, eu já estou encerrando. Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Irmão, tem tanta gente com tanta verdade nesses dias, e eu tenho falado sobre isso. É daí que surge a identidade desse tempo. Uma das características da identidade contemporânea, que é pós-moderna, é o relativismo. Se tudo é verdade, cada um tem a sua verdade, qual que vai ser a verdade absoluta? E nesse tempo nós precisamos nos apegar fielmente à única mensagem que é verdadeira: o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz. Não existe uma mensagem de Jesus que nos afasta da realidade da cruz, de um Evangelho triunfalista, de prosperidades. Deus tem prosperidade para nós? Tem. Mas esse Evangelho de facilidade, pelo contrário, querido, Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque Ele, Jesus, Ele já venceu o mundo. Ele venceu por mim e por você. Nós precisamos nos apegar a essa verdade, não para termos uma verdade. Eu ouvi o Luiz Hermínio falando ontem numa pregação, no momento que eu estava ouvindo. Ele falou assim: não é sobre termos uma verdade, porque se eu tiver uma verdade, eu também vou ficar preso na verdade que eu tenho. E aí eu vou querer defender a minha verdade, que talvez seja diferente da do Bira e de todos os outros que aqui estão. Não é sobre ter uma verdade, é sobre ser capturado a uma verdade. É a verdade que nos tem, querido. Quem nos tem? A verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu não tenho a verdade, Ele que me tem, porque Ele é a verdade da minha vida. Entende? Enquanto a gente ficar tentando defender as nossas verdades, querido, nós não vamos andar num fundamento sólido. Um fundamento sólido é importante porque ele nos garante. Olha lá, Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Ele nos garante que o Senhor vai estar conosco. Olha o que está escrito: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Paulo falando à igreja de Filipe: isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Sabe por que você precisa de um fundamento sólido? Porque aquilo que você está aprendendo, ouvindo, recebendo da parte do Senhor, aquilo que você está ouvindo, recebendo, aquilo que você vai praticar, isso vai te dar garantia de que o Senhor estará com você o tempo todo, todos os dias da sua vida. O Deus de paz será com você. No meio da guerra, se você está recebendo, se você está ouvindo, se você está vendo, e se você está praticando, no meio da guerra, o Deus de paz te guardará em plena paz. Ele guardará em plena paz o coração daqueles que confiam nele. Credes em Deus e estarás seguros. Credes em teus profetas e prosperareis. É o que a palavra de Deus diz. Se você crê nisso, você vai dar continuidade àquilo que Deus está liberando ao teu coração, porque você está recebendo, ouvindo, vendo e praticando. Por que o fundamento sólido é importante? Porque ninguém consegue transmitir algo que se não for por base de um fundamento sólido. E eu vou te falar uma coisa: o fundamento não é o que o pastor coloca, não é o que a denominação coloca. 1 Coríntios capítulo 3:11 diz, olha o que está escrito: porque um fundamento, 1 Coríntios 3:11, já foi posto. Sabe qual é o fundamento? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento sólido que nós precisamos. Meu irmão, talvez um vai construir palha, outro, olha lá, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Querido, no alicerce, no fundamento, ninguém mexe. Eu posso construir a parede dourada, eu posso pintar de roxo, de azul, de preto, eu posso fazer o que eu quiser com as paredes, mas o fundamento, querido, Jesus, se tem Jesus, ninguém tira, e sendo sólido, ninguém pode remover. Ninguém pode remover. Como cada um constrói, lá em Coríntios, depois você lê, vai falar lá que Deus vai vir e vai julgar as obras de todo mundo. Não se preocupa não, querido, Deus vai vir julgar as minhas obras, as obras do pastor Sebastião, do avivamento bíblico, da metodista, da batista, da assembleia. O Senhor vai vir, vai julgar no fogo todas as obras, aquilo que for palha vai queimar, mas aquilo que for verdadeiro vai permanecer. Mas o fundamento que é Jesus está posto.
E se nós temos esse fundamento sólido, nós conseguimos transmitir a outros, porque foi o que Paulo falou para Timóteo, na carta pastoral também, na segunda carta, capítulo 2, verso 2, Paulo diz: Timóteo, meu filho, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu de mim, confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outro. Quando nós temos um fundamento sólido, querido, nós temos a oportunidade de ensinar a outros, que outros que também possam ensinar a outros, que sejam capazes de encorajar a outros e entregar a realidade da palavra. Essa é a verdade de Deus. Eu estava falando semana passada, pastor Sebastião, e que bom que o senhor está aqui hoje, né? O senhor não vai me deixar aqui, se for mentira o senhor já pode me corrigir aí. Estava falando da irmã Isaura, e aí o senhor está aqui hoje, eu vou falar do senhor. Se eu não tivesse esses fundamentos sólidos na minha vida, né? Quando eu estava lá jovem, pecando, caindo, falhando, e o pastor me colocando lá dentro da casa dele, para dormir junto com os filhos dele, cuidando de mim lá, né? Tinha uma musiquinha que a gente cantava naquela época, né? Vanessa e Débora, domingo passado você escapuliu, Débora, mas hoje eu lembrei de você. Aquela musiquinha que a gente cantava, né? Eu era magro que dava dó, meu paletó de uma risca só, de uma risca. Era só o pó, irmão, só o pozinho da rabiola. Cheio de dificuldades, mas um fundamento foi estabelecido dentro da minha vida. Um fundamento que é Jesus. E todo mundo olhava assim: nossa, a construção está meio torta ainda. Não, mas que construçãozinha feia. Mas que trem bagunçado. Que coisa horrível. E o pastor Sebastião ia lá e me amava e falava: calma, filho, fica tranquilo aí. Fica aqui por tempo indeterminado de disciplina. Quando ele falava isso, mas doía o coração, né, pastor? Eu chorava, falava: pastor, indeterminado, fala um ano. A Fernanda tem também. Nós já passamos por umas duas lá, né, Fernanda? Pastor, fala um ano, mas não fala um tempo indeterminado, não, porque um tempo indeterminado é muito tempo. Eu não vou saber quando é que é, vou ficar ansioso. Ele falava: fica aí. E aí a gente saía da frente, ia para um lugar de disciplina. Irmão, falar para colocar jovem de banco hoje, meu Deus do céu. Ele sai da igreja e vai para outra, lá sem nenhum problema. Mas a gente disciplina, com amor também, né? A gente disciplina. Precisa afastar, precisa cuidar do coração, pastorear, porque nós queremos estabelecer fundamentos sólidos. E ninguém consegue estabelecer fundamentos sólidos se não for numa mesa de comunhão, de relacionamento, de discipulado, de cuidar do coração e de falar: meu filho, olha, não é esse caminho, não é por aqui, olha, é por aqui. Por quê? Porque antes, está ali, ó, pastor Sebastião, confiou um fundamento sólido a um homem que nem era tanto fiel, mas que se tornou fiel e que hoje é capaz de ensinar a outros para permanecerem fiel, e que irão ensinar a outros, e irão ensinar a outros, e a outros, e a outros, e a outros, até que Jesus venha. Até que Jesus venha. Por que isso é importante, pastor? Paulo disse para Timóteo, para Tito: estabelece aí as coisas que estão faltando, se apegue ao fundamento sólido, se agarre a essa verdade. Sabe por quê? Porque tem muita gente falando muita coisa que não é verdade. E você, Timóteo, capítulo 1, verso 9, refuta, ou seja, despreze, lance para fora aquilo que é falso, aquilo que não está de acordo com a sã doutrina. Refuta aqueles que se opõem à sã doutrina, ou seja, despreze, não queira ter perto aqueles que se opõem à sã doutrina. E eu falei na semana passada: é verdade que vai surgir falsos mestres, sim ou não? Sim. Mas é verdade que vai ter uma igreja que vai ter comichão no ouvido, que não vai conseguir suportar a sã doutrina? Sim. Mas é mais fácil a gente colocar a culpa nos falsos mestres do que reconhecer que nós, muitas vezes, estamos fazendo isso aqui que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, nos últimos dias, meu filho, vai surgir uns aí que vão juntar para si mestres, que vão falar só o que eles gostam de ouvir, que vão falar só as coisas que eles gostam. Eles não vão suportar a sã doutrina, não vão conseguir ouvir a verdade, porque terão como comichões no ouvido. Mas a você, Timóteo, mas a você, Tito, mas a você, igreja do Senhor, que está aqui nesta comunidade local hoje, a você, igreja do Senhor, permanece e persevera naquilo que tem aprendido por meio da palavra de Deus, e aquilo que você tem ouvido, visto e aprendido, praticai. Tenha firmeza, porque quando você tiver firmeza, Tito,
Quando você tiver firmeza, sabe o que Paulo fala para Tito? Você vai poder ensinar homens mais velhos. Tito, olha o que diz lá no verso 2. Querido, eu não posso ir embora aqui sem terminar de entregar tudo isso para você. Ele diz para Tito, se você estiver falando de acordo com a sã doutrina, capítulo 2, verso 1, você vai ensinar a homens mais velhos a serem moderados. Tito era um jovem. Quem diz que idade nos qualifica para alguma coisa? Tito estava tão alinhado com a organização e estabeleceu o que precisava, que Paulo diz para ele, Tito, você vai ensinar homens mais velhos a serem moderados. Tito, você vai ensinar em amor esses homens a serem dignos de respeito, a serem sadios na fé, a perseverarem no amor e na perseverança, melhor dizendo. Você vai ensinar eles a serem sensatos. Sabe por quê, Tito? Porque a maturidade no espírito que você vai alcançar por meio de uma organização e por meio de uma solidificação de um fundamento capaz de te dar estrutura, a sua idade não vai determinar o que você vai poder ensinar ou não. Porque quando você estiver ensinando, vai ser você, vai ser o meu espírito, vai ser a minha palavra, não vai ser você, vai ser a minha palavra. E é isso que nós precisamos buscar entender, querido. Não é sobre o que eu falo, não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele está falando. E se você abrir o seu coração para aquilo que Ele está falando, Deus vai te dar a estrutura. E daqui diz mais, olha, Tito, se você estiver fundamentado, você vai ter firmeza tal que você vai ensinar mais velhos, homens mais velhos. Você vai ensinar mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas vão aprender com você, Tito, e vai poder ensinar as mulheres mais novas. Imaginou como ser uma mulher de verdade em Deus? As mulheres mais velhas vão poder sentar à mesa com as mulheres mais novas. Olha lá o que diz o verso 3. E aí elas vão ensinar. Sabe por quê? Porque as mulheres mais velhas não vão ser mais caluniadoras, não vão ser escravizadas a muito vinho, mas serão capazes de ensinar o que é bom. Ah, querido, quando há um ambiente de fundamento sólido, mulheres maduras, elas não estão caluniando, elas estão ensinando a outras mais jovens como ser uma esposa dedicada, como ser uma mulher que cuida bem dos seus filhos. E os homens também estão aprendendo. Mas quando há esse ambiente, Tito ainda vai lá o quê? Paulo fala, encoraja os jovens a serem prudentes. A prudência, zelo, cuidado no meio da juventude. Porque Tito vai falar de igual para igual. E como jovem ele vai dizer, o jovem, vem cá filhinho, esse caminho aqui não está legal. Vamos ser mais prudentes? Porque o prudente, ele não escorrega em qualquer cilada. Ele não cai em qualquer armadilha. Mas Tito só faz isso porque... Verso 7, capítulo 2. Porque em tudo, ele entendeu a necessidade de ser exemplo. Que o Senhor nos posicione nesses dias dessa forma. De homens e mulheres que entendem a necessidade de ser exemplo. De um ensino, verso 8, que mostra integridade e sinceridade. Um ensino inteiro. Irmão, desde que nós começamos, a gente sempre falou isso aqui. Um ensino que vai dizer para você que Deus vai te dar um tanto de coisa sem te mudar, não é um ensino inteiro. Um ensino que só te ensina a receber sem transformar de vida, não é um ensino inteiro. Um ensino que só te ensina a participar de momentos de efusão, de barulho, de agitações, sem ter uma transformação no seu caráter, não é um ensino verdadeiro. Não é um ensino íntegro, inteiro. Integridade fala de inteireza e sinceridade. Talvez você se pergunte, como eu posso viver essa realidade? Andando com Deus. Já alcancei isso? Ixi, estou longe. Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficou para trás de mim. Já coloquei tudo em ordem no meu passado aqui, ó, ficou para trás. Está tudo em ordem. E o que não está em ordem vai sendo colocado. Uma coisa eu faço, Filipenses fala isso, né? 3,14, se eu não me engano. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficou para trás de mim e eu estou prosseguindo para um alvo. E o meu alvo é alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se tem uma característica que precede isso, querido, é entender a manifestação de Deus e amar como Deus ama. Tito, igreja não é pelos seus atos, mas é pelos atos que Deus fez, é pela misericórdia de Deus. Só que no verso 4 do capítulo 3, Deus fala assim, isso só foi possível porque Deus expressou, manifestou a sua misericórdia e o seu amor por todos os homens. Esses são os dias, querido, que nós vamos viver um avivamento de amor, mas não um avivamento só de barulho, um avivamento de amor que vai organizar as coisas
e que vai fundamentar as coisas à nossa volta. Para que aquilo que estiver fundamentado, a gente tenha capacidade de, por causa desse amor, nós gerarmos compaixão no nosso íntimo e querer curar o enfermo, resgatar o perdido, amar aquele que não merece amor. Um avivamento de amor é o que a igreja precisa viver nesses dias. E deixa eu te falar uma coisa, para finalizar mesmo agora. Fique sobre os seus pés que eu já vou finalizar. Essa frase que eu ouvi aqui, ó. Eu quero que você leve ela para o seu coração. Escute, não é minha. É do meu pai na fé, né? O Luiz Hermínio. Como eu sou edificado por aquele homem. Meu Deus.